Fala galera, professor Alexandre na aula de hoje. Vamos comentar um pouco sobre os gêneros literários. Lembrando que dentro da literatura dividimos os textos literários em 3 gêneros. Isso é uma classificação muito antiga, criada por um senhor chamado Aristóteles. A gente vai estudar dentro das aulas o gênero lírico, o gênero épico ou narrativo e o gênero dramático. Na videoaula de hoje eu vou dar uma atenção ao gênero épico. Na verdade, o gênero épico, ou também chamado de gênero narrativo, ele é um único gênero. O que diferencia é a nomenclatura e o uso na época em que foram utilizados esses termos. Por exemplo, atualmente a gente chama de gênero narrativo todos esses textos que são chamados de romances, novelas, os contos, as crônicas, as fábulas, por exemplo, os apólogos. Mas na antiguidade clássica, esse gênero tinha um nome muito específico, era chamado de gênero épico, ou também chamado de epopeias clássicas. Alguns estudiosos dizem também que são chamados de poemas homéricos, porque o maior poeta desse tipo de texto é chamado de Homero. Esses gêneros eles eram classificados, tinham como característica alguém que contava uma história. É escrito em versos, né? Geralmente não tinham rimas, né? Mais tradicionalmente eles não tinham rimas e tinham um único propósito, contar ou narrar a história de um grande herói. Os poemas mais conhecidos são os poemas de Homero, um conhecido como a Odisseia e outro conhecido também como a Ilíada. A Odisseia conta a história de Odisseu. Odisseu, que havia participado, também conhecido como Ulisses, que havia participado da guerra de Troia, ele retorna para os braços da sua amada, Penélope, para sua ilha Ítaca, e conta todas as suas aventuras. Esse poema também é chamado de uma epopeia náutica, porque as aventuras de Ulisses passam-se a um outro poema também de Homero é chamado de a Ilíada. A Ilíada conta particularmente um pequeno momento muito específico da guerra de Troia. O momento que narra é o que apresenta pra gente a cólera de Aquiles. Aquiles é o grande herói desses poemas. A gente fica pensando, né, por que é importante estudar, ou pelo menos conhecer um pouco desses poemas épicos, ou desses poemas homéricos. Porque depois, lá no arcadismo, lá no neoclassicismo da nossa literatura, vão ser alguns poetas mineiros ali, que vão acabar retratando esse tipo de poemas, né, esses tipos de narrativas, resgatando a antiguidade clássica. Por isso é sempre importante lembrar, existe uma grande relação entre, nos poemas clássicos, nos poemas homéricos, ou na epopeia clássica, uma grande relação entre o homem e os deuses, os seres humanos, né, e os deuses, a influência desses deuses nesses seres humanos também. Então a mitologia, ela envolve essas narrativas, é muito importante lembrar disso. Lembrar também, é claro, que além disso, são destacados os feitos, as aventuras e as desventuras desses heróis. Tá? Lembrando que isso vai acabar influenciando depois o nosso estudo ali no arcadismo. Tá? Valeu!